Com vocês no Pimenta Cast, Lorena Vago. Ela é a prova de que as maiores batalhas são o caminho para o propósito. Lorena tem uma carreira sólida como advogada e coach, mas sua maior força foi forjada em uma jornada de superação pela saúde. Ela transformou a dor de diagnósticos severos em poder e autoconhecimento e hoje inspira outras mulheres, ensinando a importância vital do autocuidado. A história de Lorena você confere agora no canal Pimenta Cast. Extraordinário, abençoado, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês de casa. Mais um episódio do Pimenta Cast. E aí, bora? Se a palavra for sim, eu te espero por aí. Fique confortável, sente-se. Fique imensamente confortável, que comece uma história transformadora, que mudará o cenário como você vê o seu ângulo de vida e realmente seu autocuidado. Antes de tudo, quero falar para você que essa edição do Black White, da Ruptura Feminina, tá arrasando, trazendo 15 mulheres vislumbres no nosso estado do norte, Rondônia. E com ela, maravilhosa advogada, Lorena Vago. Uma honra te ter por aqui, Lorena. A honra é minha, Patrícia. É um prazer estar aqui com você nesse momento. Gente, antes de tudo, eu quero te apresentar a Lorena de uma forma tão entusiasmada que você vai lembrar do nome pro resto da tua vida. Quero te apresentar uma filha amada de Deus, um propósito claro de um anjo caído no céu. E com isso, uma verdade esclarecedora de muitas coisas que nós queremos passar por cima, e antes disso, Deus toca, de uma forma tão diferente e única, com amor e propósito claro. Podemos começar, Lorena? Só bora. É isso aí, com tudo, mais um Pimenta Cast por aqui. Vamos comigo, Patrícia Pimenta. Boa tarde, bom dia e boa noite, Lorena. Como você está, minha amada? Tô bem, graças a Deus, e muito, muito feliz de estar com você nesse momento. Ótimo, Lorena. Eu gostaria que tu se apresentasse. Quem é Lorena Vago? Eu sou Lorena Vago Pinheiro, filha amada do Isnaldo, da Ângela, advogada, coach, princesa do Senhor. Que bênção. Lorena, podemos começar? Sim? Posso pegar leve? Pode, só um pouquinho. Mentirinha, eu sempre pego pesado. Então vamos começar. Vamos começar já forte. Como foi a primeira infância da Lorena? A primeira infância da Lorena foi na Bahia, com cuidado de vovó, com lembranças gostosas de atravessar a rua, porque a gente morava muito próximo da família paterna do meu pai. Então eu fiquei ali na Bahia, no litoral sul da Bahia, no local que muita gente gosta, Porto Seguro. Eu nasci ali, eu sou Nasceu baiana. em Porto Seguro, baiana. Sou baiana, com Uma muito família orgulho. de quantos irmãos? Nós somos em 2 irmãos. Temos ali alguns irmãos. Papai tem outros filhos, além do relacionamento com a mamãe. Então nós temos mais 4. Eu tenho mais 4 irmãos. 4 irmãos. Uhum. Ótimo. E como foi essa trajetória da tua família vindo da Bahia para a extremidade do norte, Rondônia? Eu confesso que assim, é uma lembrança bem. Eu era muito pequenininha, eu só lembro da mamãe dizendo assim: ó, papai tá vindo buscar nossa mudança. E a gente entrou no caminhão do vovô, que era caminhoneiro, e a gente veio. Então eu vim para Rondônia com 6, 7 anos, aproximadamente. Uma garota aprendendo a neném. pré-alfabetização. Sim. Com algumas aventuras ali, um braço quebrado na casa da Bisa, uma catapora chegando em Rondônia. Que delícia! Mas falando sobre essa importância da colonização, nosso estado foi realmente colonizado por muitas pessoas de diversidade, principalmente o sul da Bahia, o centro-oeste da Bahia também o Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Goiás e várias outras regiões povoaram Rondônia. Mas é uma honra saber que a tua família também são uma pessoa de colonizadores. Sim. E falando agora dessa segunda jornada da sua infância aqui em Rondônia, como foi criar laços em Rondônia? Como eu falei, eu cheguei com 6, 7 anos, morei a minha vida toda no mesmo endereço, em Rolim de Moura. Rolim de Moura? Sim, Rolim de Moura, desde que eu cheguei da Bahia, segui no mesmo endereço. Ali na Avenida Recife, esquina com a Rio Verde. Então, andei muito de bicicleta, ralei muito o joelho. Eu vi aquela rua sem asfalto, ganhar o seu asfalto. Então, foram muitas memórias naquela rua.
Que bacana. Você vem intermédio mais ou menos ali da faixa dos anos 90, Isso. 85 para cá. Então você veio realmente um Rolim de Moura ser povoado. Sim. Ser povoado, ser organizado, ter pavimentação asfáltica e tudo mais. E como foi Lorena Vago na escola? Sempre muito dedicada, sempre acompanhando o irmão no reforço escolar. Não deixa ele ouvir isso, que ele vai ficar bravo comigo. Mas, assim, muito, muito dedicada. Eu intercalava ali Você era estudos. dedicada? Sim. Você acredita que eu não era dedicada na escola? Jura, Patrícia? Juro, eu era a pessoa que chegava a fazer as coisas e vendia trabalho para os outros na escola. Você acredita? Mas na época do ensino médio, eu orientava os coleguinhas nas provas de inglês, você acredita? Mas orientação, eu era orientação remunerada. Não, a minha orientação não era remunerada. Era remunerada. Eu fazia trabalho, um monte de coisa para os outros, em troca de muitas tubaínas. Ai, eu dou valor, uma tubaína no saquinho. É o nível, é o nível. Quem já tomou tubaína no saquinho, gente? Eu acho que maravilha. Vamos tomar uma tubaína no saquinho, uma hora dessa? Vamos. Lembrar da infância. Lembrar da infância. E essa sua primeira jornada, seus pais então ficaram na mesma residência, você ficou em Rolim de Moura. E como foi o âmbito de escolher e começar a faculdade? Eu não escolhi a faculdade. Foi escolhida? Não, escolheram por mim, confesso. Meu pai que escolheu. Isso, sabe aquele ditado assim, o direito dá dinheiro, é a melhor graduação. Eu só comecei a gostar do direito no segundo ano, confesso. Quando eu comecei a fazer estágio no Ministério Público naquela época. Então você entrou na graduação de Direito por intermédio de visão de valores. Sim. Que muitas pessoas têm, né? Também a primeira formação acadêmica que eu tive foi realmente pela visão de valores que a minha família tinha. E com isso é outro norte. Mas quando você se encontrou no direito? Eu me encontrei no direito quando eu comecei a fazer esse estágio, onde eu tinha acesso aos casos concretos que vinham ali através do atendimento ao público que eu fazia no Ministério Público, e ali começou aquele encanto. Tanto é que quando eu terminei a graduação, meu TCC tinha como base os atendimentos que eu fazia. Eu atendia muito idoso. Então, já veio a paixão pela terceira idade? Já. Eu fiz sobre, se não me falha a memória, sobre o passe livre, que os idosos à época tinham muita dificuldade de acesso a isso. Que legal, né? A gente sempre fala que o TCC é uma coisa que talvez as pessoas falam, é inutilizável, mas é algo que tem que ser vivido, algo que tem que ser realmente feito. Então você já começou, de certa forma, uma paixão pelo público da terceira idade, com todo respeito, tá? A paixão. Mas um público da terceira idade de atendimento e acolhimento. Sim. Que é muito mais ter bons ouvidos para acolher esse público. Sim, foi ali que eu comecei, que eu dava atenção, que é o que o atendimento público, ele deseja, ele anseia. É o carinho, é a atenção, é o cuidado, é ouvir. O que todo mundo quer ser ouvido. Nossa, meu primeiro estágio, gente, vou até mandar um beijo para minha primeira tutoradora de estágio, foi a dona Valdete Mendes, em Alta Floresta. Eu trabalhava nessa época como estagiária do Banco do Brasil, meu primeiro estágio. E ela era tesoureira do banco, que super elétrica e super faz tudo. Me ensinou tantas coisas maravilhosas, só que é bom quando o dono do estágio cuida do estagiário e tem o mesmo perfil. Hoje eu percebo que muitas atitudes que eu tenho é muito parecido com o perfil dela. E desse período do estágio, Patrícia, eu lembro muito que um dos promotores dizia: independente do que está acontecendo com você, você é o cartão de visita. Independente dos seus problemas, você representa. E ali eu tinha que ter muito cuidado no atendimento, porque assim, as pessoas que estavam ali eles vinham com os problemas e precisavam daquele acolhimento. E precisava de um filtro, de uma pessoa que filtrasse a informação. Exato. Lorena, o que podemos dizer? Qual foi, depois do estágio, o que você fez de profissão? Quais foram seus ramos? Depois da graduação, eu trabalhei durante um ano aproximadamente no cartório de registro de imóveis da cidade, especificamente no setor de títulos e documentos, pessoa jurídica.
Depois desse vínculo com o cartório, eu trabalhei numa linha de transmissão. Eu trabalhei na Toshiba. Trabalhei na Toshiba. Trabalhei no Linhão. Eu cuidava de 150, 200 contratos aproximadamente. Trabalhava de segunda a sábado. Que bacana. Uma experiência alta. Aí tu trabalhou com a linha da Toshiba dentro do nosso estado ou você saiu para intermediar outro estado? Eu trabalhava especificamente em Rolim de Moura e eu cuidava ali de 150 a 200 contratos, que envolviam de imóveis a equipamentos. Eu fiquei nesse período ali de 2012 a 2014, especificamente em Rolim de Moura. E em 2015 eu fui convidada pela Toshiba novamente e eu fui para o Compeg, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Então eu morei 9 meses em Itaboraí, no Rio de Janeiro. E como foi essa experiência? Foi incrível. Não pegou nenhum sotaque? Falei biscoito, refresco e pisca-pisca. Não, fala de novo que foi demais. Biscoito, refresco e pisca-pisca. Pisca-pisca? Pisca-pisca. Que delícia! Era maravilhoso, foi incrível, assim. Eu já tinha recebido um convite da Toshiba em 2014 para trabalhar em Curitiba, só que naquele momento não senti que era o momento, não me senti preparada. Só em 2015, quando veio esse convite. Porque era Rio, né? Era beira-mar, litoreiro, né? Cristo Redentor e muitas outras. Só que, ao contrário do que você imagina, eu já fiz uma primeira pergunta quando eu recebi esse convite, né? Falei, é no centro do Rio? Se fosse, eu confesso que eu não tinha aceitado. Mas quando eu entendi que era mais afastado, que era numa cidade um pouquinho menor, aí meu coração ficou mais tranquilo para aceitar. O coração do estável ficou calmo, né? O coração do estável ficou mais calmo. O coração do estável ficou calmo. Ficou. Equilibrado, avesso a risco. Sim, naquele momento sim. E Lorena, como com tudo isso, como foi sua volta para Rondônia? Foi estranha, porque assim, eu morava num apartamento onde eu dividia com mais 4 moças, cada um de um estado. Eu tinha uma de Minas, uma do Espírito Santo, eu de Rondônia. Então ali eu criei uma rotina. Então eu voltei para casa da mãe novamente. Então eu tive que me adequar a uma rotina diferente. Entendi. Então assim, não foi fácil a volta. Agora, vamos conversar algo bem interessante com tudo isso que está acontecendo. Mas o que nós viemos conversar aqui hoje com esse público assíduo, que veio realmente conhecer Lorena de uma forma como poucos conhecem. Podemos começar? Podemos. Agora que você sabe o enredo de onde Lorena passou, formação acadêmica, mas agora nós vamos mexer numa dor, de certa forma, que está sendo tratada todos os dias, e anseios. Lorena, como é a sua saúde? Como é o seu... Vamos começar? Sim. Como começou o seu ciclo de atendimento e autocuidado com a sua saúde? O meu ciclo de autocuidado começou aproximadamente com 9, 10 anos, quando eu fui diagnosticada com epilepsia. E como foi? Nesse período, meu pai trabalhava numa granja e eu ia dormir e quando eu entrava no estado de sonolência, eu voltava com a minha boca aqui, aproximadamente. Eu tenho vagas lembranças sobre isso. E por 3 vezes isso aconteceu e meu pai fazia massagem e eu voltava. Só que quando deu pela 3ª vez, meu pai entendeu que tinha alguma coisa errada. Aí que começou todo o processo. Primeiro o neurologista e o diagnóstico de epilepsia. Com 9 anos. Exatamente, aproximadamente. E como foi essa medicação? Porque a medicação não é intravenosa, é medicação via oral e é diária. Sim. O tratamento para epilepsia é um tratamento contínuo para a vida toda e diário. Como foi o começo disso tudo? Tão jovem e diagnosticada com a doença, de certa forma, tão severa. Eu me recordo que, assim, eu vivia sonolenta. Eu era diferente das outras crianças porque, assim, a minha mãe tinha um cuidado muito maior. O meu pai também da crise dá de novo.
Então, se eu falar que eu confesso que eu lembro de quase todos os médicos que eu passei. Dos exames que eu já fiz, lembro do meu pai, na época ele dirigia um caminhão de suínos. Nós dois nesse caminhão, a gente vindo para a capital fazer uma ressonância, fazer uma tomografia. Então, assim, não foi nada fácil. Criança, às vezes, não entende o que está acontecendo, mas Ela sente. ela sente. Eu lembro quando eu fui para Uberlândia fazer a ressonância, que a minha mãe não conseguiu me acompanhar. Porque para ela era muito doloroso ver a filha naquele jeito. E eu lembro de entrar para fazer o exame, porque quando a gente faz a ressonância, eles colocam um equipamento na sua mão, né? E a orientação daquela profissional lá, se precisar de alguma coisa, chama a tia. Então eu tenho essas pequenas lembranças. Depois da epilepsia, qual foi o segundo diagnóstico que você teve, Lorena? Eu fui diagnosticada com um nódulo na tireoide. Com quantos anos? Isso foi em 2018. Aproximadamente, eu já estava ali com os seus 25. Eu estava na faculdade ainda, se me falha a memória. E como foi de certa forma, esse desafio? Porque a tireoide muda totalmente a parte hormonal de todas as pessoas, tanto homem como mulher. Como foi esse novo choque de realidade, essa nova transformação que você sofreu? Patrícia, mas ao contrário do que todo mundo imagina, o T3, T4, estava tudo normal. A minha mãe estava em casa e sabe quando você fica de lado? E minha mãe percebeu algo muito altinho aqui em mim. Ela falou, tem alguma coisa errada. Então foi através desse olhar da minha mãe que eu fui fazer exames e eu descobri que eu estava um nódulo. Então, as minhas taxas hormonais estavam ótimas. E a partir dessa ultrassom que eu fui diagnosticada com esse nódulo, eu comecei a fazer controle. Então, fiz o primeiro exame e com 6 meses depois, esse nódulo tinha crescido muito rápido. Entendi. Ele cresceu muito rápido. Você teve que se submeter a uma cirurgia invasiva? Eu precisei me submeter a uma cirurgia para retirada total da tireoide. Aí foi sua primeira cirurgia, foi com média de uns 24 a 25 anos. Isso. Lorena, vamos contar por quantidade? Infelizmente. Vamos que é mais lógico, para perder nenhum ensejo, né? Como foi sua segunda? A segunda cirurgia foi em 2021, no auge da pandemia. No auge da pandemia? No auge da pandemia. E como foi? Além do grau de isolamento, a necessidade de não ter um acompanhante em quarto, a isolamento de estar sozinho dentro de uma cirurgia e no pós-cirúrgico. Só que a segunda cirurgia, Patrícia, foi tranquila, porque eu não imaginei o que iria acontecer depois. Eu fui fazer uma cirurgia, porque eu já acompanhava os nódulos na mama, então eu fui com o coração muito aberto. Eu não sabia o que ia acontecer. E eu não estava preparada, eu jamais imaginei o que viria naquela cirurgia. Você só foi para aquele momento? Eu fui para aquele momento. E como foi sair dali o resultado da biópsia depois, Lorena? Quantos dias depois você teve o resultado em mãos? Uns 20 dias depois. Uns 20 dias depois da minha cirurgia. E eu lembro de todos os detalhes. Porque eu tive acesso primeiro. E quando você lê carcinoma, desculpa a expressão, mas você vai do céu ao inferno em 60 segundos. No dia seguinte, a minha mãe tinha um exame do coração para fazer. E o meu médico só disse assim, vem que eu quero ver você amanhã. E minha mãe tava com a ida para Cacoal também marcada. E eu menti para ela. Você falou que eu só ia para retorno. Eu só disse que o Dr. Marcelo Barbizan, ele falou assim, confesso que eu inventei uma história. Eu disse que ele ia viajar, mas eu não tive coragem de contar para ela naquele momento o que tinha acontecido.
talvez o seu preparo para um carcinoma, quem não sabe, é altamente invasivo, é altamente deteriorante, é algo que, se não cuidado, ele estrala, vamos colocar assim, como uma fagulha de pólvora dentro do seu corpo em menos de 2 anos. Sim. Então, é algo que realmente, com poucos olhares e pouco conhecimento, ele realmente é invasivo. Ele pode ir dentro da óssea até a parte do núcleo cerebral interno. Então, é um tumor, de certa forma, altamente grandioso. Sim. Talvez, como foi esse pós o seu doutor, ele realmente falou com próprios lábios sobre isso, para você e para sua família? Eu fui sozinha pra consulta. Eu segui sem contar pra minha mãe o que estava acontecendo. E o Dr. Marcelo Barbizan, ele foi muito delicado, muito humano. Ele falou: Lorena, eu ainda não aprendi a dar essa notícia. É muito difícil pra mim e pras pacientes. Mas ele falou: nós descobrimos o seu diagnóstico de câncer na hora certa e no momento certo. Ali ele passou um pedido de um segundo exame. E enquanto eu fazia a solicitação, eu pedi que minha mãe viesse me buscar. E no consultório dele, na recepção, eu contei pra ela. Só que eu queria ser forte pra ela. E eu chorei. Eu consegui, em meio às lágrimas, dizer pra ela que eu tava com diagnóstico de câncer, que é até difícil lembrar disso. E que a gente descobriu na hora certa, no momento certo. Mas que ele já tinha me deixado ciente de que eu tinha radioterapia pra fazer. E o segundo exame que eu tava liberando naquele momento era pra verificar se eu ia fazer uma quimioterapia. Em meios a minha mãe me ouvindo, fazendo aquele exame do coração pra medir ali, ela ficou muda. E a gente voltou pra Rolim de Moura, eu digerindo aquilo tudo, a minha mãe quieta dentro do carro, e eu ainda segui achando que eu precisava ser forte. E eu sentei na beiradinha do sofá e eu fui pedir perdão pra ela. Mas muitos me perguntam: por que que você pediu perdão? Eu queria ser forte. E ela só disse pra mim, ela falou assim: eu vi o trajeto todo questionando a Deus por que com você de novo. Porque na cabeça dela, ela estava vendo a filha dela pela terceira vez com diagnóstico de doença. Uma doença que, de certa forma, com a autoridade de deterioração muito grande. Sim. E uma perca considerável a nível Brasil. Sim. Mas dentro disso, Lorena, após a segunda cirurgia, como foi a terceira? A terceira. Como seu médico, eu não consigo ainda ser delicada com este assunto. O segundo diagnóstico de câncer vai fazer 2 anos esse ano. Eu posso dizer que Deus estava me preparando para passar por tudo isso, mas mesmo assim foi extremamente doloroso. Ouvi aos 36 anos que eu teria que passar por uma esterectomia, mesmo sem saber ou na incerteza se eu estava com câncer, novamente. E eu tive que decidir. Entre o sim e o talvez ou não. Exatamente. E como foi o fator decisão, Lorena? Mesmo não, para quem não sabe, esterectomia total ou unilateral, às vezes você acaba não conseguindo ter fertilidade o suficiente nem para in vitro, para barriga de aluguel, ou simplesmente você não consegue gerar filhos geneticamente pelo próprio ventre. Como foi realmente saber que até o momento você não tinha conseguido ainda ser mãe, não tinha um relacionamento estável para ter essa maternidade, e daquele momento em diante o sonho de ser mãe biológica talvez estaria diminuído, talvez não extinguido pela genética e a ciência que nós temos hoje. Mas como ficou o coração da Lorena? Meu coração ficou dilacerado. Porque eu sou madrinha de 5. E eu sempre tive o colo muito doce. O seu filho é um dos meus
Mas o dourado é um dos É seus um dos, amores. é um dos meus amores. Então, assim, eu sempre tive colo doce. Um dos meus afilhados, eu cuidei do pai dele. Então, assim, ouvi tanto da minha ginecologista quanto do meu oncologista que o meu histórico médico era complicado e que diante de uma biópsia eu tinha que escolher me preparar para uma esterectomia, foi muito dolorido. Foi muito difícil. Você vê o seu chão indo embora. Quando você fala do chão indo embora, muitos relatores de pós-cirúrgico de esterectomia falam sobre o pré-luto, durante o luto e pós-luto. Como foi suas 3 fases da esterectomia? Patrícia, eu falo que eu vou colocar. Eu posso chamar alguém a mais nessa conversa? Pode. Eu falo que Deus tem sido muito perfeito na minha vida e Ele me sustentou. Ele me mimou. Porque se não fosse Ele, tinha sido muito mais difícil. Ele me sustentou de uma forma sobrenatural. A dor da esterectomia, ela é amenizada aos poucos. Só que ela ainda tá aqui, nas minhas cicatrizes. Que essas cicatrizes, às vezes, ela dói. Eu não falo a dor da cirurgia, mas a dor da maternidade, às vezes ela vem. Você sente no coração, você sente na cicatriz, mas Papai do Céu tem me sustentado de uma maneira sobrenatural e me fez enxergar, viver tudo isso de uma forma mais leve e, diante do que eu tenho vivido, trazer consciência para outras mulheres, que são poucas as que têm noção que existe um processo de luto nisso. Quando a gente fala do processo de luto, o luto é vivido de forma diferente por pessoas diferentes. Mas o que te acolheu, além de ter tudo isso, você já estava fazendo algo importante, como você mesmo falou, que você, além de advogada, você é coach. Sim, tem 2 anos e meio aproximadamente, eu passei a me conhecer, saber quem eu sou, passei a cuidar da minha real identidade, passei a olhar para mim, saber quem eu sou. Quem é você, Patrícia? Eu sou filha amada de Deus, filha preferida e onipotente, onipresente do meu Pai presente, que é Deus. Então, vivendo esse processo de pós-cirúrgico, de me preparar, inclusive, para a esterectomia, eu estudava sobre a real identidade, eu lia a autorresponsabilidade, eu me reconectava mais com Deus. E isso foi de suma importância para viver e passar por esse processo. E O quarto até então. sim. E para minha mãe era o 4º tratamento. Só que nesse 4º tratamento, a minha mãe viu uma filha muito mais forte. Então, ela sofreu, mas ela não sofreu tanto quanto as outras vezes. Excelente, Lorena. Nesse quarto tratamento, que foi recentemente, agora 2024 para 2025, correto? Como tem sido o pós-luto, de certa forma, que é um luto vivido diariamente, entre todos os dias e fases? Você que, de certa forma, é tia de muitos. Eu sou tia de muitos. É um dia após dia. Dia após dia, trazendo informação, olhando para mim principalmente, porque todas as vezes, Patrícia, que eu passei por isso foi através de exames de rotina. Foi com autocuidado. E esse ano eu fiz 5 anos o diagnóstico do câncer de mama e a cada 6 meses, religiosamente, os meus exames estão em dia. O segundo diagnóstico foi através de um exame de rotina também. Então, eu vivo o processo
mas eu olho pra mim e me cuido, em primeiro lugar. Isso é importante. Agora eu quero que você fale algo importante, algo não, algo específico de dentro de você para as mulheres que estão aí, homens também, que muitos de sequelas, o câncer de mama tem masculino também, como poucas pessoas entendem, sabem sobre esse processo, que muitas das vezes ele acaba sendo muito mais invasivo, porque os homens acabam se cuidando de uma forma menor do que as mulheres. O que você daria para essa pessoa que está nos ouvindo, nos escutando e nos vendo em casa? Sobre o autocuidado, Sobre autocuidado e respeito com o autocuidado. que a gente precisa olhar pra gente. Não adianta eu amar, abraçar todo mundo, cuidar de todo mundo se eu fico por último. A gente precisa se amar em primeiro lugar. Não é egoísmo a gente cuidar da gente em primeiro lugar. Não é, e nunca foi e nunca será. Eu preciso estar bem pra cuidar de todo mundo. Quando você fala estar bem para cuidar de todo mundo, eu quero levantar 4 pilares base para vocês terem noção do que é um autocuidado de saúde. É ter pessoas que te incentivam, porque você precisa ter um alicerce difundido, não precisa ser forte todos os dias. Sua saúde mental também tem que estar alimentada com boas conversas, boas oratórias, bons livros. Tudo que você vê e ouve, ele remaneja para o seu corpo. E a sua espiritualidade também tem que estar ativa. Diferente da sua fé, sua religião, sua conduta, você tem que estar equilibrada. E a outra parte, quinta parte, você tem que estar aberto. É o desafio de se entregar mesmo com medo. Que muitas pessoas procuram um diagnóstico, acabam tendo e se isolando entre meio à multidão com medo do pós. Medo de viver o processo. Lorena, quando eu falo em viver o processo, que eu cheguei nessa fala, eu gostaria que você relatasse o que é viver o processo para Lorena Vago de hoje. Viver o processo é entender que a gente não precisa ter medo. É entender que existe um curador e um consolador. É entender que a gente precisa e pode se permitir ser amado pela família. A gente não precisa ser forte o tempo todo. É olhar para si. Eu tive uma família incrível. Na época do meu primeiro diagnóstico, um sobrinho incrível, que se eu puxar na memória, ele já me chamava de princesa corajosa, e hoje eu consigo entender que desde 2021 eu sou uma princesa corajosa, eu só não acreditava quem eu era. Porque às vezes tá na nossa frente e a gente não percebe o cuidado que a gente precisa ter. E o cuidado que a gente fala que ser uma princesa, ser um príncipe corajoso, uma pessoa corajosa, é muito mais sobre respeitar o seu próprio corpo, respeitar o seu próprio organismo, diferente de idade, classe e comportamento. Porque às vezes o corpo dá sinais e às vezes a gente não enxerga. Ou nós não queremos enxergar. A diferença de não enxergar e não querer enxergar é uma maneira muito diferente. Sim, sem sombra de dúvidas. Porque E através de se enxergar com um propósito, eu vou fazer um depoimento ao vivo aqui para vocês sobre o tão grande que é a minha amizade com a Lorena e tão grande que ela impactou a minha vida. Nós se conhecemos, posso? pode, tá autorizada. Há cerca de 5 semestres, 2 Isso, anos e meio. 2 anos e meio. 5 semestres, e com tudo isso, foi uma pessoa que veio para ficar na minha vida e ser uma amizade e um companheirismo ímpar. E com isso tudo, com o depoimento dela, eu olhei para mim e falei, vou fazer meu check-up. Vou tirar ali. E disso eu tirei. Tirei um propósito, claro, veio a base, eu fiz a cirurgia, o meu não deu, mas foi algo que os 27 dias de chegar à biópsia foram 27 longos dias. E desses 27 longos dias, depois na pós, que foram feitas 4 sessões de cirurgias, uma invasiva, 3 menores. Então, assim, foram 4 meses
indo pro centro cirúrgico todos os meses. Outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então eu falo, eu fui muito corajosa. Graças a ver outra pessoa que estava com coragem também, que estava ali vencendo. Então, de todo mundo, eu sempre falo, a coragem, ela move barreiras, ela move montanhas. E com isso tudo, Lorena, eu tenho muita gratidão pela tua vida. Porque mesmo no pós-cirúrgico, 7 dias depois, eu estava lá, palestrando, trabalhando, meu médico me ligando e falando, ô, dona moça, a minha cirurgia ficou perfeita, você estraga ela pra tu ver. Patrícia, o escolher viver é muito forte. E essa frase, ela vem comigo tem 2 anos e meio. E eu tinha medo, sim. Eu confesso que em alguns momentos eu me coloquei como vítima da minha história. Mas eu escolhi dar um chega pra lá. Eu sei que cada um vive o diagnóstico do câncer de uma forma diferente. E eu falo que cada um, e a gente não tem o direito de julgar como cada um vive o processo, que é individual. Eu não tenho direito de julgar como você vive as coisas na sua casa, quais são as suas lutas, porque cada um sabe a sua realidade. Mas esse segundo diagnóstico, ele me trouxe um olhar diferente. Eu ouvi os sinais do meu corpo, eu ouvi os sinais do meu coração e eu escolhi viver. Porque se eu não tivesse ouvido todos os sinais, provavelmente eu não estaria aqui, eu não teria uma segunda formação. E hoje, diante de tantos diagnósticos, eu fui buscar entender. E o meu cuidado com a minha saúde é pro resto da vida. Porque diante de tudo isso que eu te falei, eu ainda fui diagnosticada com uma síndrome. Que é Uma síndrome genética rara, síndrome de Cowden. Que é o que explica tudo que eu vivi até hoje. todas as fases, todas as mutações genéticas, todos os amparos de núcleo que fazem o paradoxo Sim, do tratamento. essa síndrome genética, ela justifica o câncer de mama, o câncer no endométrio, a epilepsia, o nódulo na tireoide. E, de certa forma, os reparos magnéticos que o seu próprio corpo dá em transmissões de estado. Sim. Que são as fases hormonais, que seriam os hormonais dentro do ciclo litigioso da mulher. Isso. Então, diante desse diagnóstico, meu cuidado é pro resto da vida. Os meus exames de rotina são pro resto da vida. Entendi. Interessante saber disso, porque o cuidado ele vem tão carinhoso e cuidado que é uma forma carinhosa de falar, olha, a sua vida foi escolhida para modificar outras pessoas. Não é só por ser rara, mas para sua voz ser clara e ambulante e ajudar outras pessoas também. E desse propósito de ajuda, Lorena, como têm sido os seus atendimentos humanizados na área do direito e na área de coach? Diante dos cursos, dos treinamentos que eu fiz junto ao Febracis, me trouxe um outro olhar sobre pessoas. Então, me ajudou a ser mais ouvinte ainda, Patrícia. Ter mais empatia. Quando eu comecei a advocacia, eu comecei no diagnóstico, ali no. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2021. Em outubro, julho, eu tinha pegado a minha credencial. Então, assim, a advocacia previdenciária me escolheu há 5 anos atrás. Então, assim, com as informações que eu tenho hoje, eu tenho muito mais acolhimento, muito mais atenção, porque são pessoas assim como eu que estão buscando viver, se cuidar, se amar. Quando a gente fala se cuidar e se amar, Lorena, o que você gostaria de deixar hoje, nessa noite, nesse dia ou nessa tarde que as pessoas estão aí nos ouvindo, que vai ser repercutivo a nível internacional para as pessoas, de certa forma, que não é só procurar no outubro azul ou não é novembro azul, né? Novembro Novembro Azul. azul, outubro rosa. Só o cuidado em outubro, novembro. O que você, Lorena Vago, com toda a consciência e amor à tua vida e amor à vida que Deus te deu, você poderia aconselhar as pessoas?
O cuidado não é só no Outubro Rosa. O cuidado não é só no Novembro Rosa. Se não me falha a memória, todos os meses tem o mês do cuidado, o mês do carinho. O cuidado com a gente é o ano todo. O cuidado com o nosso corpo é o ano inteiro. Então, antes de abraçar os amigos, ir para uma festa, olha para você. Cuidar da nossa saúde é principal. Essa desculpa de quem procura acha, mas não acha na hora certa, no momento certo. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Aos homens, cuidem-se. Deixa para lá esse preconceito dos exames chatos. Hoje eu, com 38 anos, eu faço os exames mais chatos, que grande parte dos homens tem preconceito. Eu faço colonoscopia porque diante dos diagnósticos eu ainda tenho predisposição a câncer coloretal, câncer no intestino. Então, se cuidem. Dê um chega pra lá, né, nesse preconceito. As mulheres, a gente vive cuidando de todo mundo e a gente se coloca em segundo plano. Não se coloque em segundo plano. Se amem em primeiro lugar. Quando você fala sobre segundo plano, Lorena, eu gostaria que você orasse pra gente finalizar esse episódio, porque foi tão marcante que. Uau! Mas antes dessa oração, eu gostaria que você, como Master Trainer, daqui a alguns dias, fizesse alguma ferramenta para as pessoas fazerem em casa, ensinasse alguma simples ferramenta que as pessoas podem fazer todos os dias dentro da sua casa, ou dentro do seu carro, dentro do seu escritório, que possa surgir um efeito benéfico para ele, para a família e para as pessoas que estão juntos. Patrícia, eu acho que assim, uma pergunta. Eu não vou nem pro lado da ferramenta. Mas se hoje você olhar no espelho, você sabe quem você é? Essa é a pergunta mais poderosa que eu poderia deixar. É uma pergunta de coach. Quem é você? Quem é você? O quanto você se reconhece ao olhar no espelho? Diga para você mesmo: eu sou. E veja o que você vai dizer de você mesmo. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu não sabia dizer quem eu era. Assim como a Patrícia, que nós fizemos juntas essa ferramenta extremamente poderosa, a gente não sabia identificar. Mas a gente optou por sair da zona de conforto e olhar todos os dias e dizer: eu sou filha amada, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou propósito. Quem é você? Essa é uma pergunta muito forte, muito poderosa. Que bênção, Lorena. Muito feliz e muito grata pela nossa amizade, pela sua vida, pela vida de todas as pessoas que você impacta hoje e vai impactar cada dia mais. Agora eu gostaria que você fechasse esse ciclo tão harmonioso de uma conversa tão necessária para esse episódio, com uma oração linda para abençoar todas as pessoas que estão nos ouvindo ou passando por esse tratamento tão difícil, tão rigoroso, tão hostil, tão agressivo. E pelas pessoas também que estão esperando, às vezes, um diagnóstico, ou que estão na fila do SUS, vamos colocar uma palavra bem clara, na fila de espera para uma cirurgia ou para algo maior. Eu gostaria que você aliviasse por alguns minutos o coração de cada um. Poderia fazer nossa honra de oração? Sim. Deus Pai querido, abençoe todos que estão nesse estúdio, todos os que estão ouvindo, todos aqueles que estão esperando a resposta de um exame. Acolha, Pai, esse paciente, essa família que precisa ser tão forte. Acolha o coração desse paciente, que traga paz, saúde, alegria.
O diagnóstico de câncer, ele não é sinônimo de morte, ele é sinônimo de vida. Acalma esse coração. Que o Senhor esteja com essa família, com esse paciente. Que o Senhor cubra todos que estão nos ouvindo com seu manto, com seu amor, e acolha todas essas famílias. Que todos que estão nos ouvindo, Pai, sejam tocados pelo seu amor, assim como eu fui tocada, assim como eu senti o seu amor em todos os momentos, assim como eu precisei abrir a minha boca, Pai, e pedir: eu estou aqui, Papai. E para você que está nos ouvindo, peça a Deus, peça para Papai. Ele está pronto para te ouvir, ele está pronto para te honrar. E você já está curado, curado, curado. Amém. Que seja sempre feita a sua vontade para todos aqueles que te servem. Amém. Patrícia, um último recado. Saúde não espera. É a última mensagem. Então, busque. Saúde não espera. É isso, pessoal. Com mais um ato de respeito e carinho com todo o nosso público, vou ficando por aqui, mas essa equipe maravilhosa, falando sobre grandes princípios, sobre pedras preciosas do nosso norte, com histórias, momentos envolventes, com todos os anseios, procurando não só a forma do empreendedorismo, mas de todo o autocuidado, respeito e de todo o discernimento para vocês aí. E vou ficando por aqui. Antes de tudo, quero lhe convidar que no dia 6 de agosto e dia 7 de agosto teremos um lançamento oficial dessa livro maravilhosa. Como essa história de Lorena Vago e outras 14 mulheres estarão dentro dessa ruptura feminina, transformando o horizonte do mercado literário a nível mundial. Uma honra imensa pelo Pimenta Cash estar aqui com vocês. Patrícia Pimenta, um beijão extraordinário, abençoada. Boa noite a todos.